A nossa conversa de hoje nos joga no meio da história de uma família que chegou no seu limite, sabe? A fome era tanta que eles foram forçados a fazer uma aposta arriscadíssima, uma jogada que ia decidir o futuro de todo mundo. E tudo gira em torno de uma pergunta, que é assim, de apertar o coração. O que leva um pai a arriscar justamente o seu filho preferido? Ok, vamos entrar nessa história. O cenário, gente, é desolador. A fome em Canaã tá castigando de verdade e a comida que a família de Jacó tinha trazido do Egito, bom, acabou. Acabou tudo. A situação é de vida ou morte. Então Jacó, o chefe da família, chega e dá uma ordem que, na teoria, parece simples. Voltem lá e comprem um pouco mais de comida pra gente. Só que a realidade, como o filho dele, Judá, faz questão de lembrar, é bem mais complicada. O governador todo-poderoso do Egito foi muito claro. Ele impôs uma condição sem a qual não tinha conversa. Eles não seriam recebidos sem o irmão mais novo. E aqui a gente sente o desespero do Jacó. Ele se vira para os filhos e joga a culpa toda neles. Na cabeça dele, foi a sinceridade dos filhos que criou essa situação horrível, que agora está colocando em risco o seu filho mais querido, Benjamim. Mas aí os irmãos tentam se defender, né? E, poxa, o que eles podiam ter feito? O tal governador do Egito foi direto, fez perguntas específicas sobre a família deles. O pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Eles se sentiram encurralados, tinham que responder a verdade. Como é que eles iam adivinhar que o cara ia virar e falar, então tragam esse irmão pra cá? E é nesse momento de impasse, de acusação pra lá e pra cá, que a história tem uma virada. Um dos irmãos, Judá, dá um passo à frente. Ele resolve tomar as rédeas da situação com uma promessa, assim, muito corajosa. Olha, o peso do que o Judá fala aqui é gigantesco. Ele não está só dando uma garantia, ele está colocando a própria vida, a própria honra em jogo. Eu fico responsável por Benjamim, ele diz. É essa promessa, esse ato de responsabilidade total, que finalmente consegue convencer o pai. Jacó, então, mesmo com o coração na mão, aceita. E ele monta um plano desesperado com 3 etapas. Primeiro, levar os melhores produtos da terra deles como um presente. Segundo, levar o dinheiro em dobro para devolver aquela prata que apareceu nos sacos. E por último, o passo mais doído de todos, levar o Benjamim. E as palavras finais do Jacó, antes deles partirem, são de uma resignação que dói na gente. Ele se entrega ao que parece ser um destino inevitável, sentindo todo o peso do que ele pode perder para sempre. Então, eles fazem a viagem. Chegam no Egito, mas quem pensa que eles sentiram alívio está muito enganado. Assim que José, o governante, bate o olho neles, as coisas tomam um rumo completamente inesperado. Em vez de direto ao ponto negociar a comida como da outra vez, José deu uma ordem que deixa todo mundo de queixo caído. Ele fala para o seu administrador, leve esses homens para minha casa, eles vão almoçar comigo hoje. Para José, isso é um momento chave. Mas para os irmãos, é puro terror. A paranoia se instala na hora. Eles têm certeza de que é uma armadilha por causa daquele dinheiro que foi devolvido. Mas o que acontece é exatamente o contrário. Eles são bem recebidos e essa hospitalidade toda só aumenta a confusão na cabeça deles. E para deixar tudo ainda mais misterioso, o administrador da casa tenta acalmá-los com umas palavras bem estranhas. Ele fala para eles ficarem tranquilos, que a prata nos sacos era um tesouro dado pelo Deus deles. Isso não faz o menor sentido para os irmãos e só serve para aprofundar ainda mais o enigma. Então, a gente chega num ponto de tensão máxima. Os irmãos preparam os presentes e ficam ali, esperando. O momento da verdade está chegando, eles vão finalmente ficar cara a cara com o homem que tem o destino deles nas mãos. José, então, entra no salão. E aí acontece exatamente como naqueles sonhos que ele teve quando era garoto. Os irmãos se curvam até o chão na frente dele. A ironia é que eles não fazem a menor ideia de quem ele é, o que deixa a cena ainda mais forte. José primeiro pergunta pelo pai deles, se ele está bem. Então, seus olhos finalmente encontram Benjamim, o seu único irmão de pai e mãe, o filho da mesma mãe, Raquel, o garotinho que ele teve que deixar para trás tantos anos atrás. Esse é o ápice do reencontro. E o que José fala para Benjamim é carregado de um carinho que ele mal consegue disfarçar. Que Deus o abençoe, meu filho. É quase como uma bênção de pai, um sinal claro do amor imenso que ele sente. A emoção é tão forte que derruba o José. Aquela fachada de governador egípcio todo-poderoso simplesmente desmorona. Ele precisa sair correndo, procurar um lugar para ficar sozinho e chorar.
É como se anos de dor e saudade guardados viessem à tona de uma vez só. Depois de se recompor, José volta e manda servir o almoço. Mas olha, essa não vai ser uma refeição qualquer. O que acontece a seguir é uma sequência de coisas muito estranhas que deixam os irmãos completamente desnorteados. Para começar, a forma como eles se sentam já mostra a separação cultural rígida daquela época. José come numa mesa só para ele, os egípcios em outra e os irmãos numa terceira. Isso porque, para os egípcios, comer com hebreus era uma coisa proibida, o que só ressalta a diferença de status gigantesca entre eles. Aí vem o detalhe que deve ter gelado a espinha deles. Os irmãos são sentados exatamente na ordem de idade, do mais velho ao mais novo. Pensem só, como esse egípcio podia saber de uma coisa tão pessoal? Eles se olham uns para os outros, chocados. O medo e a confusão devem ter chegado no nível máximo. E quando eles acham que não pode ficar mais estranho, vem o detalhe mais bizarro de todos. E ele pode ser resumido em um único número. A porção de comida que serviram para o Benjamim era 5 vezes maior do que a de todo mundo. Um favoritismo tão óbvio, tão exagerado, que não tinha explicação lógica nenhuma. Isso tudo nos deixa com uma pulga atrás da orelha. O que está acontecendo aqui? Será que o José está testando os irmãos para ver se eles ainda sentem aquele mesmo ciúme que destruiu a família anos atrás? Ou será que é só mais uma armadilha complicada? Ou será que esses atos todos esquisitos são, na verdade, um jeito estranho dele tentar mostrar um amor que ficou guardado por tempo demais? A resposta, essa ainda vai ter que esperar.